Amém, amém. Nós queremos meditar em Marcos, capítulo 8. Nós precisamos, cada vez mais, ainda mais na nossa cultura, em que gosta de misturar todas as coisas, não é? para se ajustar às pessoas, para se ajustar a nós mesmos. Nós somos de linhas bem definidas. E precisamos definitivamente entender que o que salva não é qualquer coisa que a gente coloque a nomenclatura evangelho. E o evangelho é bem delineado na palavra de Deus para nós. Não podemos aumentá-lo para incluir mais gente, nem diminuí-lo para deixar ninguém fora. Nós não temos permissão para nada, a não ser proclamar o evangelho. E não importa como as pessoas reajam, na verdade, a ele. Então aqui em Marcos 8, a partir do versículo 31, diz assim: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e perversa se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então eu acho que quem tem feito mais mal às grandes doutrinas do Evangelho não é simplesmente as pessoas que distorcem tudo. Eu acho que o maior mal nos nossos dias, nos dias em que nós tivemos a alegria de ver um reavivamento das grandes doutrinas bíblicas que compõem o Evangelho, são pessoas que falam sobre o Evangelho só para depois dizer que aquilo que está sendo falado não é essencial, porque ela está falando e porque ela defende aquilo não faz o menor sentido para nós. Seria como alguém desse uma grande palestra sobre física, não é? E nos ensinasse coisas importantes sobre a física, só para depois de nós ouvirmos atentamente tudo, a pessoa dissesse no final: agora, se você não acreditar em nada disso, se você pensar tudo diferente desses postulados da física, não tem importância, não é essencial. A gente se sentiria enganado, não é? Então o ponto principal de Marcos 8 aqui é que Deus Pai, Ele planejou, e Deus Pai, através dos profetas, Ele profetizou e Ele mesmo executou todo o sofrimento, toda a rejeição, todo o assassinato e a ressurreição do Filho do Homem, de Jesus Cristo. Foi tudo obra de Deus, e portanto resistir a isso da maneira que Pedro fez, no verso 32, e é o que Pedro fez. Pedro não gostou da ideia de que tudo isso era o que Deus queria, o que Deus planejou, o que Deus disse que faria através dos profetas, e que Deus executou aquilo, o sofrimento, o assassinato, a rejeição, a ressurreição do Filho de Deus. Então Pedro não gostou disso, não é? E ele reagiu a isso, e reagir assim a essa verdade, que não é periférica, é o cerne do Evangelho, é ter a mentalidade de Satanás e do homem caído, e não a mentalidade de Deus. Você vê que as linhas estão bem definidas aqui, não é nada nebuloso para falar para Pedro: tá bom, Pedro, se você acha dessa forma, você acreditou em mim, não acreditou? Então, se você não entende essa parte aí do Deus Pai determinando todas essas coisas, da soberania dele dirigindo tudo, do decreto dele, isso aí não tem importância. Não, Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Então,
ou dito de outra forma nos versos, e começou a ensinar-lhes que importava, que devia, que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto. Isso era necessário, isso devia acontecer, mas que depois de 3 dias ressuscitaria, e dizia abertamente essas palavras, não de uma maneira nebulosa, de tal maneira que Pedro entendeu, e todo mundo entendeu, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as que são dos homens. Jesus está nos revelando a relação entre o Deus Pai e o seu assassinato, o Deus Pai e a sua rejeição, o Deus Pai e o seu sofrimento, o Deus Pai e todos os horrores que cairiam sobre ele. Ou seja, Deus planejou, profetizou, realizou, e é por isso que a morte de Jesus não é aleatória, não é uma tragédia. É por isso que a morte de Jesus é o Evangelho, porque é o plano eterno, porque é o desígnio de Deus, porque é o que Deus profetizou e porque é o que Deus realizou. Isso é que faz isso ser o Evangelho. O Filho do Homem deve, dei em grego, essa é a palavra mais importante aqui. Ele deve sofrer muitas coisas, ele deve ser rejeitado pelos anciões e pelos sacerdotes, e ele deve ser assassinado, e depois de 3 dias ele deve ressuscitar. Então, 4 coisas têm que acontecer. Não é que essas coisas podem acontecer, não é que existe uma possibilidade delas acontecerem, nem que elas vão acontecer porque já iam acontecer por nenhuma razão conhecida. Elas devem acontecer, elas têm que acontecer. Isso é um tipo, é uma necessidade. A rejeição, o sofrimento, o assassinato é uma necessidade, tem que acontecer. Ele deve sofrer e ser rejeitado e ser assassinado, não apenas morrer, ele deve ser assassinado, ele deve ser morto e deve ressuscitar. E no verso 32, Jesus diz isso claramente. Para quê? A Bíblia diz que ele dizia isso abertamente, claramente, sem dar nenhuma possibilidade de uma interpretação diferente das palavras dele, para que a gente saiba que a repreensão de Pedro não foi porque Jesus não foi claro, não foi porque Pedro não entendeu o que Jesus falou, não foi porque Jesus falou uma coisa tão nebulosa que Pedro ficou muito confuso, e a confusão dele, a falta de entendimento fez ele falar. Jesus foi extremamente claro, com palavras claras, com palavras simples, como deve ser a pregação, não importa qual doutrina estamos pregando, ecoando nos ouvidos de Pedro. E Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Não porque ele não tinha entendido, não porque Jesus não tinha sido claro. Não é? O que Jesus disse tão claramente que fez Pedro agir assim. O que Jesus disse com palavras tão claras que Marcos quer deixar bem claro, e a gente tem que entender que o livro de Marcos é o livro escrito, Marcos está escrevendo, mas essa é aquilo que Pedro está trazendo para a igreja. Marcos foi só quem escreveu. O livro de Marcos é a versão de Pedro, não é, dos evangelhos, não é? Então ele havia dito que seu próprio sofrimento, sua própria rejeição, seu próprio assassinato e sua própria ressurreição deviam acontecer, devem acontecer, e Pedro considera isso digno de repreensão, o fato disso ter que acontecer. Observe que não diz Pedro ficou com medo e pediu que Jesus se escondesse. Vamos nos esconder então, vamos fugir. Não é essa a atitude de Pedro. Pedro não diz, olha, o texto não diz, Pedro ficou com tanta compaixão de Jesus que começou a consolá-lo, não é? Por aquela situação, despertou no coração de Pedro uma empatia com Jesus,
o sofrimento futuro, que Pedro chamou ele no canto e começou a consolá-lo por causa da compaixão. O texto diz o contrário. Pedro não foi empático, ele estava desaprovando, ele não concordava, ele desaprovou o que Jesus disse. Muitas pessoas acham que hoje nós podemos fazer isso também com a palavra de Deus. Deus diz algo, nós podemos não achar que aquilo é bom, ou desaprovar, ou termos uma visão melhor para as coisas. Pedro repreendeu Jesus. Ele repreendeu Jesus porque ele acusou Jesus de estar dizendo algo errado. Nós repreendemos quem está errado, quem está dizendo algo errado. Essa é a ideia de repreensão. Jesus disse algo digno de ser repreendido, de ser chamado a atenção pelo seu erro. E tudo que Jesus disse é que todas essas coisas tinham que acontecer. E Pedro respondeu, Jesus, com todo respeito, e eu já disse, já escrevi isso algumas vezes, sempre que alguém falar para você assim, pastor, com todo respeito, eu já sei que você é desrespeitado, ou então quando alguém diz assim, sem querer te ofender, vai me ofender. Essas palavras sempre são o prenúncio de que a pessoa vai fazer exatamente o que ela diz que não vai fazer. Quando ela diz, sem querer te ofender, pode esperar a ofensa. Sem querer te desrespeitar, pode esperar o desrespeito. Então Pedro está dizendo para Jesus, Jesus, com todo respeito, já é um sinal também que não vai ser. O seu sofrimento, a sua rejeição, o seu assassinato não tem que acontecer. Você não deveria falar assim. E repreendeu, e achou digno de repreensão. Ele repreendeu o mestre. Ao que Jesus responde com uma repreensão também. E a palavra é exatamente a mesma. Epitimal, a mesma palavra que é usada para Pedro repreender Jesus e Jesus repreender Pedro. E ele faz isso para proteger todos os discípulos, para falar para todo mundo que estava ali, João, Tiago, André, as outras pessoas, isso que ele está falando é diabólico. Jesus não chamou Pedro num canto porque ele queria que todo mundo soubesse isso que Pedro está fazendo, essa ideia que ele está levantando, é uma ideia do diabo, é totalmente diabólica. Jesus queria que todos ali, você vai ver que tem uma hora que ele fala assim, ele vai se virar para a multidão, então tinha muita gente ali, Jesus queria que todos soubessem, isso é diabólico. Virando-se e vendo seus discípulos, ele repreendeu Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás, pois você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro, você não está vendo a necessidade do meu sofrimento, você não está vendo que realmente o meu Pai decretou isso na eternidade, você não está vendo que realmente isso é o que o meu Pai decretou, o que o meu Pai falou através dos profetas e o que o meu Pai vai executar. Você não gosta da linguagem, da necessidade, quando trata do sofrimento e da morte. Você acha que quando é morte e sofrimento, o meu Pai não tem nada com isso? Deus não tem nada com isso? Que eu ser assassinado é simplesmente uma tragédia? Que Deus realmente é como Baal, que Elias falou, fala mais alto, orem mais alto. Quem sabe Baal saiu de férias? Quem sabe Baal está dormindo? Quem sabe ele não está ouvindo? Quem se vocês não gritarem o dia inteiro, talvez vocês acordem Baal. Você acha que meu pai é Baal, Pedro? É isso, não é? Você não gosta que eu diga, meu assassinato deve acontecer? Você gostaria de me aconselhar, até mesmo me repreender a respeito disso? Que não é assim que Deus age. Deus não pode fazer isso. Deus não age assim. Deus não pode ter planejado o seu assassinato. Deus não pode... você não pode dizer que isso tem que acontecer ou envolver Deus numa coisa dessa. E você está errado. E eu te repreendo por isso. Mas
o fato do meu pai ter decretado todas essas coisas, Pedro, desagrada a você, mas não desagrada só você, desagrada a Satanás também. Satanás pensa igual você, na verdade você pensa igual Satanás nisso. E sem saber, você se tornou um porta-voz de Satanás. Isso é para nós lembrarmos que, para sermos porta-voz de Satanás, nós precisamos ouvir a voz de Satanás e nem sabermos que estamos sendo porta-vozes de Satanás. Sempre o que a gente fala é contrário à clara revelação de Deus, nós somos porta-vozes de Satanás. Não é? Se a gente sabe, se a gente tinha boa intenção, se a gente queria ou não queria, não é? Alguém que abre a Bíblia e começa a falar coisas que são contrárias ao que a Bíblia diz, é um porta-voz de Satanás, não importa. Ah, mas você não conhece quão sincera essa pessoa é, quão comprometida. Quando você fala aquilo que é o que o coração de Satanás está cheio, você é um porta-voz dele. Se você sabe ou não, isso não faz a menor diferença, como nós vemos aqui. E ele sabe, Satanás, que seus dias estão contados, Pedro, necessariamente. E Pedro, você e toda a raça humana em si mesmo, vocês pensam como Satanás. E é por isso que eu disse, você está falando como Satanás e ao mesmo tempo como um mero homem. Porque você vê que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, mas apenas as coisas dos homens. Você vê que Jesus diz que ele fala por Satanás ao pensar como um mero homem natural. Seres humanos caídos não gostam quando nós usamos a palavra deve, a palavra decreto de Deus, a palavra propósito de Deus que não pode ser anulado. As pessoas não gostam lá no mundo e muitas vezes não gostam na igreja. O Filho do Homem deve sofrer, deve ser rejeitado, deve ser morto e deve ressuscitar. E por quê? Então, o que é que Pedro e Satanás e os seres humanos em geral, por que eles se opõem tanto a ponto de, mesmo um homem como Pedro, repreender Jesus? O que está por trás desse deve acontecer, essas coisas, essa necessidade inexorável, indiscutível, que Jesus vai ser rejeitado, vai sofrer e vai ser assassinado. Que está por trás e por baixo, né, da repreensão que Pedro trouxe e que os homens naturalmente ecoam e que Satanás pensa, por que ele deve sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar? Nós podíamos gastar muito tempo falando a respeito disso, mas primeiro porque a palavra de Deus deve se cumprir. O Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado e morto e ressuscitar, porque está escrito nas Escrituras. E as Escrituras não podem ser anuladas. Você vê que em nada Jesus em sua vida esperava que a Escritura fosse anulada para que ele tivesse determinado alívio. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz, ele disse, tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras. Mesmo nos momentos mais terríveis, e de estar sobre a ira de Deus, Jesus ainda tinha plena consciência da necessidade de que as Escrituras sejam todas cumpridas. A Escritura nunca pode ser anulada. O Filho do Homem deve sofrer todas essas coisas, porque está escrito em Isaías 53 que ele conheceria tristeza, dor, angústia na sua alma, né? E ele seria desprezado e seria traspassado e esmagado e oprimido e seria afligido, e ele teve que sofrer traição porque foi profetizado no Salmo 41 que ele ia ser traído, né? E ele deve e teve que sofrer zombarias, insultos e cuspe e perfuração das mãos e dos pés, porque isso foi profetizado no Salmo 22. E ele teve que sofrer, ser golpeado no rosto, sua barba arrancada e ser cuspido, porque Isaías 50 diz isso. Então o roteiro de todas essas coisas, no primeiro século, que aconteceram ali, foram escritas centenas, séculos, anos antes.
que seria dessa forma. E as Escrituras não podem ser quebradas, nunca. Não é? Aquilo que Deus diz será diferente do que Ele disse. Como João 10:35 diz, e o Filho do Homem deve ser rejeitado, porque, por exemplo, em Marcos 12:10, Jesus diz assim: não leste as Escrituras? Quando ele diz isso, ele está citando o Salmo 118, verso 22. Vocês não leram? Então como não vai acontecer? Como não vai ser assim? Se é o que o Salmo 118:22 diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Eles vão rejeitar, porque é o que o Salmo diz, ele deve ser rejeitado. Por quê? Porque está escrito, e o que está escrito tem que acontecer, e as Escrituras não podem ser quebradas. E o Filho do Homem deve ser morto. Por quê? Porque Isaías 53 não profetizou apenas seus sofrimentos, mas profetizou o seu assassinato. Ele será conduzido como um cordeiro ao matadouro, ele será cortado da terra dos vivos, ele será uma oferta pela culpa, sua alma será derramada na morte, seu túmulo estará com os ímpios, ele deve ser morto, está escrito, é o que o profeta Isaías disse. E o Filho do Homem deve, depois de 3 dias, ressuscitar, porque isso é o que foi profetizado por Isaías no capítulo 53, 10 e 11. Quando sua alma fizer uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, ele prolongará seus dias, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, na angústia da sua alma ele verá e ficará satisfeito, e ele deve se levantar. Está escrito, não é? E a Escritura não pode ser quebrada. Por isso, você vê, todas essas coisas devem acontecer. E o que Pedro estava dizendo era dizer que as Escrituras não deviam se cumprir, ou que Deus, de alguma maneira, não podia estar envolvido em todos aqueles acontecimentos com o melhor homem que já viveu. Em segundo lugar, o Filho do Homem deve sofrer essas coisas, ser rejeitado e ser morto e ressuscitar, porque Deus realiza o que Ele profetiza. Porque as profecias devem acontecer. Por que o que Isaías disse deve acontecer? Por que o que Ezequiel disse deve acontecer? Por que o Salmo 22 diz deve acontecer? Por que o Salmo 118 diz deve acontecer? Por quê? Porque quando Deus prediz, através de um profeta, o que vai acontecer, Ele não está predizendo o que outras pessoas farão, mas anunciando o que Ele vai fazer. Jeremias 1:12 diz: estou velando pela minha palavra para cumpri-la. Eu velo para que toda a minha palavra se cumpra. Deus não é um adivinho. Para consertar uma heresia, não é? Lá do século 4 e 5, as pessoas começaram a inventar que Deus olha para o futuro para tomar decisões. Deus nada mais é do que alguém que adivinha o que vai acontecer e tenta reagir ao que vai acontecer. Isso, sempre que você tenta consertar uma heresia, você traz outra heresia. Deus não é um adivinho, olhando para uma bola de cristal, e Ele tem a vantagem de saber antes de nós o que vai acontecer. Então Ele pode predizer o futuro, porque Ele consegue olhar por essa suposta bola de cristal, ou sei lá como. Ele é Deus. Deus realiza o futuro, como Ele realiza o presente. No presente, todo mundo está respirando, se movendo e existindo em Deus. Amanhã, todo mundo vai estar existindo, respirando e se movendo em Deus. Pilatos estava existindo, se movendo e respirando em Deus. Daqui a 100 anos, toda a população do mundo vai estar existindo. Não existe ninguém que vai estar fazendo algo no futuro fora de Deus. Portanto, não há nada que possa acontecer. Deus realiza o futuro como Ele realiza o presente, como Ele realizou o passado. Não existe alguém, um ser, uma coisa que não exista, respira e se mova em Deus no futuro fazendo coisas, ou alguma coisa que exista, respira
ou se mova no passado, que não estivesse se respirando, se movendo, existindo em Deus. Deus não tem como olhar para coisas que estão existindo, que não tem nenhuma relação com Ele, que existem por si mesmas, que respiram por si mesmas e que se movem por si mesmas. E Ele vê os movimentos, vê as atitudes e pensa: nunca podia imaginar isso, mas ainda bem que eu tenho essa bola de cristal em que eu enxergo o que as pessoas vão fazer. Tudo que existe, existe nele, se move nele, respira nele, no passado, no presente e no futuro. Ele diz: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há ninguém como eu, declarando o fim desde o princípio. Por que ele declara o fim desde o princípio? Pela minha grande bola de cristal, não é isso. E desde os tempos antigos, coisas que ainda não foram feitas. Por quê? Meu conselho permanecerá, e eu cumprirei toda a minha vontade, todo o meu decreto. Isaías 46, 9 e 10, o Filho do Homem então deve sofrer e ser rejeitado e ser morto e ressuscitar, porque Deus não apenas prevê isso, Ele executa isso. Em terceiro lugar, o Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar, porque Deus planejou isso antes da criação do mundo. Antes de existir qualquer coisa. Não é que existia uma coisa fora de Deus pedindo permissão para fazer isso e fazer aquilo. Quando todas essas coisas foram decretadas por Deus, essas coisas aconteceram só na mente dele. Nada existia ainda, e nada existiria, e nada aconteceria que não antes na mente de Deus. E como aquilo acontece na mente de Deus, aquilo aconteceu antes da fundação do mundo. Então não foi apenas escrito por Deus, executado por Deus, foi planejado por Deus. Nada pode acontecer sem que não fosse assim. Você está vendo aqui a pior coisa que já aconteceu no mundo, que é a traição, a violência e o assassinato do Filho de Deus. Deus é infinitamente sábio, Ele não faz nada caprichosamente, aleatoriamente. Não há nada no plano de Deus, ou no decreto de Deus, que seja só: eu sou Deus e eu quero fazer isso desse jeito. É verdade que se Deus agisse assim, agia e pronto, né? Mas quando a Bíblia diz que Deus faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade, você tem que entender que Deus faz tudo em sua infinita sabedoria. Deus não faz nada aleatório, não é? É óbvio que nem nós achamos normal um ser humano caído que pode perder sua sanidade fazer coisas aleatórias. Um cara fazer um buraco e você perguntar: por que é isso? Não é nada, não é para nada. Mas como assim não é nada? Você está fazendo um buraco? Tem que ter um propósito. Não tem propósito. Você vai pensar: esse cara é maluco, não é? Como o cara faz um buraco sem propósito? O buraco tem que ter algum sentido. Deus, tudo que a gente diz, a Bíblia diz que Deus decretou, Ele decretou com um propósito, mas não com um propósito qualquer, com um propósito perfeito, sábio. Então Deus não faz nada aleatoriamente. Deus é infinitamente sábio e não faz nada por capricho, aleatoriamente. Tudo que acontece de acordo com o plano de Deus é infinitamente sábio. Ele fundou a terra com sabedoria, Provérbios 3,19. Todas as suas obras são feitas com sabedoria, Salmo 104, 24, ou Romanos 11, 33, quando Paulo fala sobre todas essas coisas, ele diz: ó profundidade da riqueza, Deus faz o que quer e pronto. Não, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Que plano maravilhoso, que plano perfeito, é assim. Portanto, a profecia dos sofrimentos de Cristo, dos profetas, e o desempenho daqueles fatos pela providência de Deus, são a manifestação da sabedoria de Deus na criação e no seu plano eterno. Esse foi o testemunho na oração da igreja primitiva em Atos 4, 24 e 28. Verdadeiramente, nesta cidade estavam reunidos contra o seu santo servo Jesus, a quem tu ungiste, tanto Herodes quanto Pôncio Pilatos, junto com os gentios e o povo de Israel, para fazer o que quer que a tua mão e o teu plano tivesse predestinado a acontecer. Para fazer exatamente o que a tua mão e o teu plano tinham predestinado que acontecesse. Esses foram as quatro perpetradores do sofrimento de Jesus, da rejeição de Jesus e do assassinato de Jesus: Herodes, Pilatos, os soldados, a turba, que
o povo de Israel, né, que pediu. Então, tudo aconteceu de acordo com o plano e o propósito de Deus. E no céu existe um livro, que o nome é o nome do livro, de acordo com Apocalipse 13, 8, o livro da vida do Cordeiro que foi assassinado. E os nomes foram escritos nesse livro do Cordeiro que foi assassinado antes da criação do mundo. Então, na mente de Deus, antes da criação do mundo, estava o livro e os nomes. E o nome do livro era o livro da vida do Cordeiro que foi assassinado. Nossas traduções falam que foi morto, mas a palavra no grego não fala só, não fala que morreu. Por isso que a tradução é que foi morto, que foi assassinado, é a palavra certa. E esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. Em outras palavras, a morte do Filho do Homem foi planejada antes da primeira coisa a ser criada. E os redimidos têm o nome escrito nesse livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E é por isso que os sofrimentos e a rejeição, o assassinato e a ressurreição de Jesus, depois disso, tinha que acontecer, porque foi planejado na mente de Deus, e por isso foi profetizado, e por isso foi executado, não é? Por um Deus infinitamente sábio. E o Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado e ser morto e ressuscitar, porque por esse plano e propósito final de Deus, o Evangelho é cumprido. A revelação da glória da sua graça em seu Filho amado, para o nosso desfrute eterno e a glória eterna de Deus. Efésios 11, 12 diz: nele obtivemos uma herança, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, para que nós, os primeiros a esperar em Jesus, sejamos para o louvor da sua glória. Ou o verso 4 e 6 do mesmo capítulo, que diz: ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para adoção para si mesmo, como filhos, por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça. Então, Jesus não diz aqui, em Marcos 8, mas ele vai deixar claro, alguns capítulos depois, na verdade, no capítulo 10 e 14, que os sofrimentos e a sua rejeição e assassinato foram designados por Deus como redenção, como um resgate, e não se como um assassinato simples que foi previsto. Então, ao se entregar ao sofrimento, à rejeição, à morte, como redenção, como resgate, a graça flui a partir daquele assassinato para todos aqueles que creem. E pessoas de todas as nações glorificam a Deus pela sua misericórdia, graça soberana, como está em Romanos 15, 9. Então, a noiva de Cristo, que o Pai deu ao seu Filho, obtém a alegria da misericórdia, e Deus recebe louvor, graça, na manifestação de todas as suas belezas em seu Filho. Esse é o objetivo final do Evangelho, mas não só do Evangelho, de todas as coisas. Esse é o objetivo final do mundo ter sido criado, de tudo que existe, e isso não pode falhar, e isso terá sucesso. Então, por causa disso, Jesus deve sofrer, deve ser rejeitado, deve ser assassinado e deve ressuscitar. Esses não são eventos aleatórios, não são eventos aleatórios que foram previstos, eles são planejados por Deus, e por isso eles são profetizados por Deus, e eles são executados por Deus, e é só por isso que esses eventos são o Evangelho. Eles são o plano eterno de Deus. Algo surpreendente tem acontecido nas últimas décadas, não é? Porque graças à internet e de fato não é internet, não, ao querer de Deus, milhões de pessoas têm acordados, têm sido despertados para esse entrelaçamento do Evangelho e da soberania de Deus, de tal maneira que se você mexer em um, você não tem o outro. Tire o Deus que planejou
profetizou, executou todas essas coisas, e o evangelho não é plano nenhum, é só uma desgraça. Mais e mais pessoas estão começando a ver e a valorizar o controle final e absoluto de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os eventos, sobre homens como Isaías, mas sobre homens como Pilatos, como Herodes. E mais pessoas estão começando a ver e valorizar o controle final de Deus sobre todas as coisas de maneira diferente do que nunca aconteceu. Então, milhões de pessoas estão descobrindo que a soberania de Deus não é uma doutrina acadêmica, periférica. Como eu falei no início, muitas vezes pessoas que pregam sobre essa doutrina dizem depois que ela é periférica. Muitas pessoas, graças a Deus, estão descobrindo que a Bíblia diz que ela não é uma doutrina acadêmica, periférica, para debates, problemática a ser debatida por nós. Quando alguém não gostou dessa doutrina que Jesus tinha que morrer, tinha que ser assassinado, porque esse era o plano de Deus, e reclamou como Pedro, a resposta para ele foi: para trás de mim, Satanás. Como assim? O Pai planejou isso, os profetas, por causa disso, profetizaram, o Pai vai executar isso, tudo o que sua mão, o seu plano predestinou foi o que Pilatos, Herodes, a multidão fizeram. Como assim? Tire isso e você não tem mais nada. Então, essa doutrina não é para debates acadêmicos, mas sim uma gloriosa realidade divina. Jesus não abriu um debate com Pedro. É a própria costura que mantém o tecido do evangelho unido. Você pode dizer que a linha que está costurando a roupa que eu estou usando é periférica? É importante a linha aí na sua roupa, mas ela não é central. Como não? Se minha calça tivesse alguém juntado a calça, mas não tivesse costurado, e minha blusa, eu ia ficar nu aqui. É totalmente fundamental para uma roupa aquilo que costura ela. Não basta cortar, botar as partes juntas e falar: a linha pode ser uma coisa importante, mas não é essencial. Como não é essencial? Tire a linha que costura a minha roupa, eu não tenho uma roupa. Tire a soberania de Deus e você não tem o evangelho. Não é que você tem um evangelho defeituoso. Corte um tecido e não costure ele e mande alguém usar. Diga que a linha e a costura não são essenciais. Você vai dizer: eu não tenho roupa, tem um monte de pano cortado. Para que eu tenha roupa, tudo isso precisa ser costurado, ficar junto, ficar firme. Então, para que a morte, a crucificação, o derramar do sangue, para que isso seja evangelho, isso tem que ser algo que tenha sido costurado, que faça sentido. É por isso que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que todas essas coisas tinham que acontecer. Não é uma questão de debate acadêmico. Sem a providência de Deus e sua soberania realizando tudo o que ele determinou, do início ao fim, tire isso e você não tem evangelho. Como se você tirar as linhas da minha roupa, você não tem roupa mais. Ainda que você diga: mas tem o pano, tem o corte. Então, mas isso não é roupa. Isso é um monte de pano cortado sem sentido, sem propósito. Quem pode usar isso? Qual era o propósito disso? É uma roupa? Não é. É para limpar o chão? Por que esses panos foram cortados nessas formas? Sem linha, sem costura, não temos roupa. Sem soberania total de Deus e a providência de Deus cumprindo tudo o que ele disse, você não tem evangelho. Quando Jesus diz que o Filho do Homem tem que sofrer, tem que ser rejeitado, tem que ser morto e tem que ressuscitar, é porque esse é o plano, isso é o evangelho. Ele tem, porque Deus falou em sua palavra, porque Deus planejou em sua mente antes de criar um mundo. Ele planejou com um propósito invencível. Ele está dizendo: não há evangelho sem soberania de Deus,
Se Deus não é soberano sobre tudo, não há evangelho. É por isso que eu falo que não há nada pior do que alguém falar sobre a soberania de Deus para depois dizer no fim que isso não é central. Como que algo sem o qual você não tem o evangelho pode não ser central? Quando isso foi atacado, a resposta de Jesus é: para trás de mim, Satanás. Isso tem que acontecer, Pedro, tem que acontecer, porque eu sou o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque esse é o plano do meu Pai, porque isso é o que Ele decretou, é isso que Ele profetizou através dos profetas, e é isso que Ele vai fazer. Foi do agrado do Pai esmagá-lo. Vamos ser específicos: não há evangelho de salvação para nós pecadores sem esperança, se Deus não tivesse o controle soberano sobre todos os acontecimentos do assassinato de Cristo, e todos os acontecimentos da história que levaram a Ele e que vão levar ao fim do propósito de Deus, a rejeição pecaminosa de Cristo, o assassinato de Cristo perverso. Isso é o evangelho. O sofrimento, a rejeição, a morte, sem o plano, sem o decreto, sem a profecia e sem o desempenho de Deus para que isso fosse assim, não é mais o evangelho. É só um homem que foi assassinado. Acabou, vamos para casa. Quem poderia adorar que não houvesse nenhuma costura nisso tudo? Satanás. É por isso que Pedro estava ecoando essas palavras. Então o sofrimento, a rejeição, o assassinato não planejados, não profetizados, não executados, não intencionais, se aquilo não era plano nenhum, então aquilo não salva ninguém. Porque o evangelho é o plano de Deus para mostrar a sua glória infinita e a glória da sua graça, enquanto leva homens a desfrutar a glória que Ele desfruta eternamente. Então, é óbvio que, apesar de a gente falar que houve um avivamento a respeito do evangelho, não quer dizer que não haja pessoas tentando, se esforçando para desconectar a soberania de Deus que controla todas as coisas. Há pessoas que não gostam disso, e há pessoas, como eu disse, que pregam sobre isso só para no final dizer, elas mesmas destroem o que elas falaram. Existem muitos homens comuns, leigos, pastores e eruditos fazendo um esforço danado para dizer que Deus não tem nada a ver com nada. O que eu estou dizendo é que nessas últimas décadas, cada vez mais pessoas, através dos meios que Deus deu em todo o mundo, estão sentindo que tal esforço é fútil, tal esforço e debate é antibíblico e é indesejável, é o rompimento de toda a estrutura do evangelho, porque eles veem repetidamente nas escrituras que a soberania de Deus é a costura que mantém o evangelho junto, como a costura e a linha que mantém a minha roupa junto. É por isso que eu posso puxar, não estou com medo de tudo desmoronar, tem algo que está mantendo tudo junto. Eles veem um belo entrelaçamento do evangelho de Cristo e da soberania de Deus, entre a cruz e o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, entre os salvos e aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Eles leem em Marcos 8,31, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado e ser morto, e depois de 3 dias ele deve ressuscitar, e sem qualquer exegese longa, complicada, eles veem isso, tem que acontecer. Eles se pegam então adorando. Esse é o Filho eterno de Deus. Esse é o plano eterno de Deus. Esse foi o trabalho de Deus. Nós amamos o evangelho porque ele é sobre o Filho de Deus, ele é o plano de Deus e ele é executado por Deus. Sua mão em sofrimento inocente, sua mão em rejeição pecaminosa, sua mão em assassinato
perverso. Por quê? Para que eu fosse perdoado, para que a glória infinita da sua graça e de todas as suas perfeições fosse mostrada, para a minha felicidade eterna, o maior presente com o maior custo, para quem não merecia nada. Portanto, a realidade da soberania de Deus se tornou doce na mente de todos aqueles que realmente veem o Evangelho como Evangelho, como propósito de Deus, porque ela é aquilo que mantém tudo junto. Todos esses fatos não estariam juntos se não houvesse a soberania de Deus mantendo eles juntos. Ele tem que sofrer, ele tem que morrer, ele tem que ressuscitar. Esta é a redenção. Portanto, eu estou dizendo que os eventos do Evangelho, não é, eles devem acontecer, senão eles não eram o Evangelho. O sofrimento do Filho eterno, inocente de Deus, sua rejeição, sua ressurreição invencível, vencendo a morte, são o plano de Deus, o plano eterno dele, a profecia, o desempenho e o propósito soberano de Deus, e a razão pela qual ele criou o universo. Isso é Evangelho. O resgate foi pago. Marcos 10, 45 diz, Jesus descreve esse sofrimento, essa rejeição, essa morte em abnegação, já que ele é um ato voluntário dele, não é? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é que vão me pegar e vão matar enquanto eu estou tentando fugir. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. O desígnio divino da morte de Jesus é que ele será um resgate por muitos. Como ele orou pouco antes de ser preso: não oro pelo mundo, oro por aqueles que me destes. Então, será um resgate, muitos serão pagos, será feita a redenção, então eles serão libertos. Isso é que o sofrimento, a rejeição e a morte de Jesus entrega. O Evangelho é um resgate pago, finalmente, de forma decisiva, para sempre, diante do Pai. Final. Esse é o Evangelho, porque o sofrimento e a morte aqui do verso 31, Jesus disse que em Marcos 14, 24, ele diz: este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos. E quais são as bênçãos da aliança que o sangue de Jesus garantiu para muitos, para todos aqueles que o Pai deu a ele? Está em Jeremias 31, 33, 34. Esta é a aliança, declara o Senhor: porei a minha lei neles e a escreverei em seus corações, pois perdoarei suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Um novo coração e perdão de pecados. Isso é que o sangue que foi derramado com a participação de Herodes, Pilatos, multidão, escribas, fariseus, então é isso que esse sangue comprou: novo coração, perdão de pecados, acesso a Deus. E é Evangelho, não só porque é um pagamento, uma redenção comprada pelo sangue de Cristo, essas bênçãos como perdão e um novo coração, mas também porque Jesus usa a palavra Evangelho aqui em Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho vai salvá-la. Portanto, Marcos 8 fala do Evangelho sendo a boa notícia de que o soberano e onisciente Criador, o juiz do universo, orquestrou a redenção, o resgate, o pagamento, no sofrimento, assassinato, morte, ressurreição do Filho, seu próprio Filho, para libertar muitos da maldição dele mesmo, da maldição divina, do pecado,
do pecado não perdoado, e para trazê-los à vida e à ressurreição, trazendo glória infinita a Ele, mostrando a glória da sua graça, enquanto salvava assim. Então, como somos salvos? Esse é o cerne do Evangelho, ao qual o nosso próprio coração clama, não é? Como as pessoas são incluídas no Evangelho, tem essa alegria eterna no Cristo ressuscitado, no Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, não é? Como está com seus nomes naquele livro, no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus se volta para a multidão para dar a sua resposta a essa pergunta, e ele fala assim, no verso 34 ao 38, e chamando a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois que um homem pode dar em troca da sua alma? Todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, no meio dessa geração adúltera e perversa, dele também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Então a resposta é: o que devo fazer? O que mostra que eu estou incluído? Jesus diz em Marcos 1:15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia no Evangelho. Certamente, quando nós pregamos o Evangelho, nós chamamos as pessoas a crerem. Isso é um chamado geral, não é? Tem pessoas que vão ficar, como Paulo diz, isso é um escândalo para os judeus, isso é uma loucura para os gregos, mas para os que são chamados, então, alguns que vão ouvir a nossa proclamação, o chamado a essa realidade, ao arrependimento, vão ser chamados não por nós. O nosso chamado gera escândalo, loucura na mente do outro, mas os que são chamados, eles creem. Nós então chamamos a arrependa-se, creia nessa verdade. E para usar as palavras de Paulo e Silas em Atos 16:31, numa história tão famosa, não é? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O desafio é que agora as pessoas não preenchem a palavra crer com o mesmo significado que a Bíblia. Manda a pessoa levantar a mão, diz a pessoa crê e tal, não prega evangelho nenhum de verdade e acha que as pessoas creram. Onde nesse mundo as pessoas sequer naturalmente preencheriam a palavra crer com o significado que Jesus coloca, não é? Marcos 34:38, Jesus está falando a respeito disso. Então o que eu devo fazer? O que aqueles que o pai deu ao filho fazem, não é? Por estar incluídos nisso, ele está respondendo a isso, não substituindo a fé, mas revelando qual é a essência dessa fé, o que ela opera, como ela age, o que também mostra porque a mudança mental do arrependimento é o outro lado da fé. Ele diz: me siga. Então, crer em Jesus leva a isso. Essa é a descrição do que é crer nele. Se alguém quiser vir após mim, literalmente seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ir comigo através do sofrimento, rejeição, morte, levando o meu vitupério, como o livro de Hebreus diz, e ressurreição, por implicação, glória eterna, não é? Alegria indizível e cheia de glória agora, e depois estar comigo onde eu estiver, para que vejam a glória que eu tenho contigo, Pai, antes que o mundo existisse. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus está descrevendo o que é o crer. Em outras palavras, um novo eu tem que ser criado em nós, como o sangue da aliança compra. Porque antes, o homem não pode fazer isso. Para eu negar a mim mesmo, eu tenho que ter um eu que ame coisas, que negue o meu antigo eu, que era só um homem natural. Quando Jesus diz, pegue a tua cruz, ele quer dizer o seguinte: o eu negado
é um eu que deve ser crucificado. Existe um eu que deve morrer, ou ser considerado morto pela negação. Essa é a primeira parte da resposta de Jesus sobre como nós estamos de fato incluídos aqui, cremos biblicamente. Você experimenta o milagre de um novo ser surgindo dentro de você, que é o que o sangue da aliança compra, e então o seu antigo eu vai ser crucificado e negado. Você vai negar o domínio do antigo eu. Em outro lugar, Jesus chamou isso de novo nascimento, em João 3. Você nasce de novo, você tem um novo eu, você tem uma nova identidade em Cristo, você tem uma nova vida, e agora você pode então negar o seu velho eu, por minha causa e por causa do Evangelho. É o que ele diz no versículo 34, nada foi dito sobre o que há de novo ou bom, sobre o que deve ser negado, de mal e o bom, ou o que é ruim, sobre o eu negado. Ele não explica aqui. Isso acontece no verso 35, que vai para o cerne da questão, não é? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Então essa é uma descrição dos dois eus do versículo 34. Um indivíduo visa salvar sua vida neste mundo. É o que todo homem natural faz. Ele quer salvar sua vida, ele quer encontrar sua identidade, sua felicidade. Salvar a vida é isso, encontrar seu sentido, encontrar sua conexão, de tal maneira que ele sinta que está tudo funcionando, ele salvou a sua vida. Ele tem como objetivo então o quê? Maximizar tudo o que esse mundo pode dar, porque é assim que o homem natural acredita que a vida dele vai ser boa. Ele é o eu que deve ser negado e crucificado. Esse é o eu que eu tinha em comum com todos os outros homens. Todos os outros homens estão tentando salvar a vida, estão indo atrás dos seus sonhos, das suas ideias, das suas conexões. Todo mundo está tentando salvar a vida, todo homem natural. Agora, quando eu tenho um novo eu, encontrou tudo isso em Cristo, quando eu sou uma nova criatura, esse eu que queria ser salvo como o mundo inteiro, encontrar a salvação nessas coisas, começa a ser negado. O outro eu, do verso 35, experimenta Jesus. Essa nova natureza experimenta o seu Evangelho, por minha causa e pelo Evangelho. E esse novo eu, esse novo coração, dado pelo sangue da aliança, ele vê Jesus e o Evangelho como mais precioso, mais valioso, mais amável e mais satisfatório do que qualquer coisa no mundo, inclusive a sua própria vida. Então o primeiro eu, Jesus diz, estará perdido para sempre. Todos que estão tentando salvar a sua vida em todas essas coisas do mundo, uns algumas coisas, outras coisas, mas todo mundo tentando salvar a sua vida, vai perder para sempre. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O segundo eu viverá para sempre. Quem perder a vida por minha causa e do Evangelho, a salvará. Então não perca essa implicação maravilhosa de dizer do que Jesus está dizendo aqui, por minha causa e por causa do Evangelho. Não apenas por causa do Evangelho, não apenas por causa de mim, entendido a parte do Evangelho. Se alguém entende qualquer coisa de Cristo fora aquilo que nós vimos ser o Evangelho, essa pessoa não conhece Cristo. Por minha causa e por causa do Evangelho. Ou seja, você me conhece por causa do Evangelho. Não há como me conhecer sem o pleno conhecimento do Evangelho. Mas eu que nasci de novo, é por isso que Pedro diz assim, se é que você provou que o Senhor é bom, não é? Então, como você me vê em meus sofrimentos, como você me vê sendo rejeitado, como você me vê sendo morto e ressuscitado como plano eterno do Pai, não é? A essência do novo eu acha isso a coisa mais preciosa que existe, o Evangelho. E a mim, essa é a essência da fé salvadora, é que Jesus é experimentado especialmente no Evangelho, como tão grande, tão belo, tão valioso,
que nós estamos dispostos a perder o mundo inteiro e até a própria vida. E isso é a evidência de que nós estamos aqui entre esses. O ponto principal do verso 35 é que Jesus e o Evangelho são um tesouro maior do que o mundo inteiro, maior que a nossa vida. E a pessoa que experimenta dessa forma, ele vê o Evangelho, essa pessoa é seu discípulo, está incluída no resgate comprado com o seu sangue. Então, o que Jesus faz no restante desse parágrafo, o nosso tempo acabou, é extrair o significado de valorizar ele acima de tudo, contrastando o valor dele com o valor das pessoas terrenas e com o louvor terrestre, que são as duas coisas que o antigo eu, como todos os homens naturais, usam para tentar salvar a vida. Dois dos maiores competidores de Jesus são os prazeres das posses, daquilo que você possui ou pode possuir, ou os prazeres do louvor que o homem pode dar a você. Então no 36 ele diz assim, em 37, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o que o homem pode dar em troca da sua alma? Então suponha que seu coração considere o valor de Jesus e o valor das posses do mundo, de tudo que o mundo pode dar, não é? A alegria que você poderia ter em Jesus e a alegria que você pode ter nas posses, casa, carro, dinheiro, todas as posses, e a alegria que você pode ter em Cristo. E suponha que o seu coração seja levado a preferir o valor das posses. Te empolga, não é que você diz que não quer Cristo, não, mas é que é isso que te dá alegria, isso que te dá tranquilidade, isso que te dá paz, isso que te dá identidade, isso que faz você achar que a tua vida vale alguma coisa. Sem isso você se acha um lixo, você não consegue ter paz, alegria e gozo. Isso aqui te empolga, isso aqui faz você acordar de manhã para trabalhar 40 anos até se aposentar. As coisas de Deus, você vai empurrando. Não, é preferência, ele não está dizendo que é alguém que não pode ouvir falar o nome de Jesus, é o que o teu coração mais valoriza. Então suponha que o seu coração seja levado a preferir o valor das posses, e você se afasta de Jesus, não abandonando, mas como menos precioso do que as posses. Então suponha que você tenha sucesso, e você seja a pessoa de maior sucesso, e você fique lá na lista da Forbes como o cara mais rico do mundo, sabe, o dono da Amazon, da Tesla. Então, você chegue lá, finalmente, você ganha o mundo inteiro, e é isso que Jesus prevê no versículo 36. Então você morre, instantaneamente você percebe que tudo que você possui foi um suicídio eterno, não é? E suponha que você, quando chegar diante de Jesus, você diga, eu vou te dar tudo que eu tenho, está vendo? A Amazon, está vendo o The Washington Post, está vendo todas essas empresas, tudo que eu ganhei, eu vou dar tudo isso, agora que eu morri, agora de repente eu estou morto, eu vou dar tudo isso pela minha alma. O que você acha que Jesus vai dizer? Você vai tentar comprar a sua alma com as coisas que você achou mais valiosas do que eu, as coisas que você valorizou mais do que eu, o mundo inteiro que você conseguiu ganhar, você vai querer comprar a sua alma. Ou seja, os ídolos que me substituíram, me desprezaram, você acha que isso é uma moeda no céu? Você pode chegar ao céu com o símbolo do desprezo a Deus e tentar comprar a sua alma, a sua redenção, e ele o enviará para a miséria eterna, não é? É o que ele está dizendo. Por quê? O versículo 37 diz, não há nada que um homem possa dar em troca da sua alma. Esse resgate foi pago para os eleitos de Deus com o sangue da aliança eterna, e você preferiu ser o dono do mundo, e agora você pegou essas coisas aí que você colocou no meu lugar e quer comprar alguma coisa com ela. Então finalmente o verso 38, para nós terminarmos, vem o segundo esclarecimento do que significa valorizar Cristo acima do mundo. O primeiro esclarecimento teve a ver com valorizar acima das posses terrenas, aquilo que você pode ganhar, e este tem a ver com valorizar ele acima dos elogios do mundo, da aceitação, entende? De sermos relevantes, de ficarmos com medo dele ou do evangelho fazer as pessoas terem uma ideia sobre nós que não nos faça nos sentir, não faça bem a nossa autoestima.
Então ele diz: pois todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, então repare palavras, como no versículo 35, eu e o evangelho, aquele que se envergonhar de mim e do evangelho, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então Jesus está deixando claro que existem dois públicos para a sua vida. Eu e vocês estamos vivendo, a gente pode não perceber, num palco, e há dois públicos. Só há dois públicos, não há três. Uma é esta geração adúltera e perversa. O outro público, né? Então, essa geração adúltera, principalmente no sentido de que, por que eles chamam essa geração de adúltera? Porque essa geração, em vez de encontrar o seu prazer no Criador, ela encontra na criação, não é? A sua satisfação, a sua busca, o seu prazer. Isso é adultério, isso é a essência do pecado. Tendo conhecido Deus como Deus, preferiram não adorá-lo como Deus. E é por isso que ele diz geração adúltera. Então, o seu pai, essa é a audiência que Jesus está dizendo. A tua vida está sendo vivida para essa audiência, essa geração adúltera e pecadora. E a outra audiência é Cristo, seu Pai todo glorioso e milhões, bilhões de santos anjos. A questão é, para que público você está buscando a aprovação? Quem você está tentando agradar? De quem você quer o louvor? Qual é o elogio que você está desesperado para receber? Qual é o reconhecimento? Na presença de quem você teme ser envergonhado? Você teme ser envergonhado diante de Deus ou ser envergonhado diante da cultura? É isso. Qual é o relacionamento mais precioso para você? O que nos leva de volta a Marcos 8,35. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, quem quer que viva para salvar a sua reputação, para salvar-se da vergonha, do vitupério, não é? Para salvar sua aceitação entre uma geração adúltera e pecadora, vai perder para sempre sua vida popular, relevante e respeitável para essa geração pecadora. O Filho do Homem, o Pai todo glorioso e todos os santos anjos irão, naquele momento terrível, ter vergonha de você para sempre. Eles não tinham vergonha de você, nós temos. Você não tem como agradar os dois públicos para o qual a sua vida está sendo vivida, diante do qual. Mas segundo a metade do verso 35, quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Em outras palavras, quem quer que experimente a mim, o meu sofrimento, a rejeição, a minha crucificação, o meu vitupério, a minha vergonha e ressurreição, ou seja, o evangelho que ele tinha acabado de falar, como mais precioso do que a respeitabilidade, a popularidade, a relevância, viverá para sempre com o sorriso da minha aprovação. Você só vai ser aprovado por um desses dois públicos, para os quais a sua vida vive. Então aqui está a soma do que é o evangelho, que é a melhor notícia do mundo. O Filho do Homem deve sofrer essas coisas, deve ser rejeitado, deve ser morto, deve ressuscitar. Esse Deus soberano, a soberania de Deus é a costura que juntou todas essas coisas. O Deus misericordioso, soberano, totalmente controlador, profetizou, o que ele tinha decretado, executou os sofrimentos, a rejeição, a morte, a ressurreição do seu Filho. Portanto, não há nada aleatório, nada que vai acontecendo. Deus... Isso é a redenção, é o resgate dos pecadores. Eles são o glorioso evangelho da graça de Deus. Essa é a notícia. Isso aconteceu antes de nós existirmos, antes de fazermos qualquer coisa. Na verdade, antes de existir o primeiro átomo do universo. E o caminho para este resgate e ressurreição é só para aqueles que nasceram de novo e tem um novo eu, e esse eu olha para Jesus, sofredor, rejeitado, morto, ressuscitado. Então ele olha para as posses e todos os louvores que o mundo pode dar. Ele olha para um e para o outro. O velho eu sempre olharia e não teria a menor dúvida do que seria escolhido, mas esse novo eu, ele
em vez de amar as posses e amar o louvor do mundo, ele diz para o eu que amava essas coisas, ele nega esse eu, ele coloca esse eu na cruz. Você não sou eu, você não é minha identidade, você não é onde o meu coração está. E se negar esse eu vai custar a tua vida, tua respeitabilidade, teus bens, teu tudo, você vai negá-lo. Porque esse teu novo eu chegou à visão da glória de Deus no Evangelho. E quando nós pregamos para as pessoas, como nós temos que pregar, nós temos que contar aos incrédulos essa verdade. A igreja só está aqui para isso. A igreja não é uma ONG tentando salvar o mundo ou consertar o mundo. Esse mundo não tem conserto. Se tivesse, o Filho de Deus não teria que ter morrido numa cruz. Nós temos que tornar essas notícias claras, proeminentes. Deus planejou, profetizou, executou um resgate por pecadores. Jesus abraçou o plano e se tornou a performance de tudo que o Pai queria, voluntariamente. Sofreu, foi rejeitado, assassinado, ressuscitou, consciente, intencionalmente, obedientemente, triunfantemente, está à direita de Deus. Faça com que essas notícias objetivas e gloriosas cheguem às pessoas. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu estou pronto para pregar em Roma, em Jerusalém, em todos os lugares. E a gente sabe que quando Paulo estava diante de reis, ele pregou o Evangelho, e quando estava diante de ninguém, ele pregou o Evangelho também. A segunda coisa é que nós devemos pregar, mostrar essa verdade e chamar as pessoas ao arrependimento. Nós sabemos que o nosso chamado não vai produzir nada no homem natural, a não ser escândalo e loucura na mente de um e do outro, mas nós sabemos que é através desse chamado que o Espírito Santo chama. Então, avise-os que amar o que este mundo pode dar, mais tanto em posses como em aprovação e elogio, mais do que amar e se deleitar em Cristo, custará a vida deles para sempre. Avise-os de que Jesus está voltando e nenhum bem será capaz de comprar de volta sua vida. E nenhum louvor que você recebeu da cultura, das pessoas, vai compensar a desaprovação final de Deus. E a desaprovação final da nossa cultura não é nada quando nós temos a face de Deus. E devemos prometer em nome de Jesus que tudo o que deve ser negado nesta vida não tem comparação com a alegria que nós temos nessa vida, não é? Andar com Jesus na estrada do Calvário, no sofrimento agora, ou a glória que eles terão com Ele no mundo, é incomparável. Então não deixe, e às vezes isso é importante até para nós aqui, quando as pessoas se fixam no negar a si mesmo como uma coisa triste, uma coisa ruim, tem que negar, abnegação, né? Parece que entrou na facção da abnegação, como se isso significasse que não há um eu cristão. O que nós estamos negando é o eu que amava o pecado, que não tinha alegria em Cristo. Nós não estamos negando o eu que tem alegria infinita em Cristo, deleite e paz, não é? O que nós estamos negando, o que o cristão nega, é o eu que era incapaz de se alegrar em Cristo. Porque esse eu que tem alegria indizível e cheia de glória em Cristo, quer mais alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Você vê que não é uma coisa triste. A ênfase não está na abnegação. O eu que eu estou botando na cruz, eu quero que ele morra. Porque o meu novo eu, que nega o velho, que põe ele na cruz, está tendo alegria, deleite em Cristo. Deixe claro como cristal, a partir do texto bíblico, que a abnegação é a negação de si mesmo, que estava voltada para a morte. É a negação do eu, que estava nas trevas. É a negação do eu, que estava abraçando o suicídio eterno.
Não é a negação de coisas maravilhosas. A negação de si mesmo, que se inclina para o pensamento insano de que é melhor possuir o mundo e posses do que Cristo. É a negação do eu, que tinha o pensamento insano de que é melhor ser aprovado pela cultura do que ter o sorriso de Deus. A negação de si mesmo, que se inclina para a mais completa tolice, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e o seu coração insensato se tornou escuridão. É isso que nós estamos negando. É esse eu insensato que achava que alguma coisa no mundo era mais valiosa que Deus. É esse eu que eu estou negando. Eu não estou negando o eu que encontra que as coisas novas, tudo se fez novo. Esse eu está explodindo, está crescendo em mim. Você vê que a ênfase não é uma coisa triste da abnegação, não é? Deus Pai e milhões de santos anjos, não é? São o público desse novo eu, e esse novo eu encontra deleite em Cristo. E devemos falar então honestamente sobre o sofrimento, seja como Jesus em Marcos 13, 9 e 13, ou Paulo em Atos 14, 21 e 22, que diz que importa aqui por muitas tribulações. Mas esse novo eu, que nega aquele, então ele pode ter rejeição e vai experimentar os sofrimentos, mas tudo de uma maneira totalmente diferente. Nós devemos mostrar claramente para as pessoas o custo. Por meio de muitas tribulações devemos entrar no reino. Se Deus soberano, que governa tudo, estava tecendo o tecido da beleza, do deleite, da esperança, da alegria infinita dele, da glória dele com sua soberania, através do sofrimento, rejeição, assassinato e ressurreição do seu Filho, ele não vai tecer através das nossas vidas tudo aquilo que a gente viu no início do culto, tudo aquilo que está cada vez mais encantando e fazendo se deliciar o meu novo eu. E o que eu mais quero, a não ser que esse velho eu esteja crucificado. Então, Paulo diz: longe de mim esteja eu me gloriar, não é? Me deleitar fora do Evangelho, da cruz de Cristo, porque por ela eu mesmo estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Fica evidente, Paulo está dizendo, o meu público, só tem dois públicos, Deus e o mundo. Eu peguei o público que era o mundo e crucifiquei ele. Para mim ele está na cruz. Eu peguei o eu que era velho e botei na cruz também. Isso é salvação. E isso é evangelho. Tire a soberania e é como se você falasse que minhas roupas sem costura ainda são roupas. Isso é o que faz evangelho ser evangelho, e é essa a salvação que o evangelho traz ao homem. Nós devemos desfrutar isso e devemos ousadamente pregar isso ao mundo. Vamos ficar de pé.